O Felipe Martins é o seguinte: ele foi preso por uma viagem que não fez, né? Foi processado por uma minuta que não existe, e agora a PGR pede a condenação dele por uma reunião que ele não participou. Pronto. A sustentação que eu vou fazer do Felipe Martins no próximo mês, a sustentação oral do Felipe Martins, brincadeiras à parte, ela se resume exatamente isso. Gente, o que eu preparei para falar hoje para vocês, que eu acho que é muito salutar, é sobre segurança jurídica. Segurança jurídica, né? Nós estamos em um evento aqui de direita, de liberdade, preocupados com a liberdade de imprensa, a liberdade na economia, né? Vocês pararam para perceber que o nosso país é um país de advogados? Já pararam para perceber? Quantos aqui são formados em direito? Levanta a mão. Formados em direito, eu estou falando, não advogados. Formados em direito, né? Se dá um tiro para cima, cai advogado no Brasil. É o país com mais advogado per capita do mundo. Sabiam disso? Quantos engenheiros? Levantem a mão. Até que tem bastante, tá? Me surpreendi, eu achei que ia levantar 2, 3. Parabéns. É um país de advogado, de político. Eu estou mentindo? No último vestibular lá da Universidade Federal do Paraná, sobrou vaga para engenharia. Cara, tem alguma coisa errada. Um país que não forma engenheiros e só forma advogados. Você liga a televisão, você só vê STF, você só vê o Marcel brigando nas comissões, né? Você não vê falar em engenharia, em indústria, em evolução tecnológica, em ciência. Eu não quero ouvir falar sobre STF. Eu não sei o nome dos 11 da seleção brasileira, e sei o nome e a cara e a altura dos 11 do STF. E não sou só eu. Ande na rua e pergunte. A população sabe o nome dos ministros do STF. Uma Suprema Corte que julga 100 mil processos por ano, enquanto a Suprema Corte americana julga 1000. Vocês estão entendendo? Que alguma coisa está errada. Um país que não se fala em tecnologia, um país que não tem engenharia, um país que só se fala em STF, em STF e STF, e ainda assim não consegue ter segurança jurídica. Era para ser o contrário. Vocês falam tanto de STF que era para vocês terem decidido uma jurisprudência, pelo menos, né? Pelo menos vocês tinham que ter um judiciário que preste. Mas é muito ingrato que nós falamos do poder judiciário. Eu sou advogado há 14 anos, e é muito ingrato a gente falar poder judiciário. Por isso que é correto quando falamos STF, porque o poder judiciário brasileiro é um poder judiciário sério, com algumas exceções, obviamente. Tem advogado que não presta, tem promotor que não presta, como toda profissão. Tem muito político que não presta, mas aí a Suprema Corte, como que chega lá? Como que chega na Suprema Corte? Você tem que ser político. É verdade. Quando uma pessoa começa a se destacar politicamente, o cara chega e fala: pô, você tem chance de ir para o STF, hein? Espera lá. Essa Suprema Corte está vinculada a quê? Ao direito ou à política? É uma Suprema Corte politizada, porque para chegar lá você tem que ter partido político. É uma indicação política, não tem como dar certo. O cara chega lá devendo pedra para alguém. Óbvio. Para os engenheiros aqui, começou uma conta errado, vai dar errado no final. Não tem como consertar uma conta que começa errado. O sistema de indicação começou errado. Você tem que ter um partido político. Hoje a Suprema Corte é formada, por sua maioria, indicações da esquerda. Ou seja, estão devendo pedra para a esquerda. Mas, Jeffrey, agora que eles viraram juízes, eles são imparciais. Porque quando ele assina um papel, ele vira imparcial. A imparcialidade em nada tem a ver com a neutralidade. Neutralidade não existe. Ninguém é neutro. Eu não sou neutro.
Eu não sou neutro, você com certeza não é neutro, quer ver? Alguém tem um time do coração aqui? Pronto, neutre então, muito menos, né? Neutre. Todo mundo aqui tem um time do coração, uma opção sexual, um partido político, todo mundo tem, né? Tem como um corintiano julgar um palmeirense? Quer dizer, o contrário, né? É o palmeirense julgar um corintiano? Claro que tem como. É só não falar sobre isso, Marcel. É só não falar sobre isso. Tem como um torcedor do Galo julgar um torcedor do Cruzeiro? Tem como? Claro que tem. É só não falar sobre isso. Porque neutralidade não existe, existe imparcialidade. Sabe o que é imparcialidade? É parecer imparcial. Tem como um juiz palmeirense parecer imparcial julgando um réu corintiano? Tem, é só não falar sobre isso. Eu pergunto, tem como Flávio Dino parecer imparcial julgando alguém da direita? Matamos a charada, esse cara não é imparcial. Porque ele não tem como parecer imparcial. Não tem como Alexandre de Moraes parecer imparcial julgando os Kid Preto, porque diz que os Kid Preto queriam matar ele. Não tem como Barroso parecer imparcial, tendo dito, nós derrotamos o bolsonarismo. Não tem como o Zanin parecer imparcial, tendo sido advogado do Lula e tendo advogado para a chapa PT contra o Bolsonaro em 2022. É disso que se trata. E ficou muito claro que eles não são imparciais quando eles criaram esse processo no STF. Segurança jurídica não existe mais no Brasil. E isso reflete em muitas mais áreas do que nós podemos imaginar. Então o que acontece? Desde 2005, a jurisprudência do STF é que a prerrogativa de foro era da cadeira e não da pessoa. Por isso que é errado falar foro privilegiado, tá? Foro privilegiado é errado. Saiu da cadeira, perdeu o foro. Então, desde 2005, ex-presidente não tinha prerrogativa de foro. Gente, eles mudaram esse entendimento agora, por causa desse processo. Não, agora ex-presidente, imagina, desde 2005, agora ex-presidente é julgado no STF. Por quê? Porque ex-presidente agora tem prerrogativa de foro, beleza. Só que o regimento interno diz, prerrogativa de foro, pleno. Não, no pleno é ruim, tem muita gente. Muda o regimento interno. Em 2023, mudaram o regimento interno para mandar para a primeira turma. Por que na primeira turma? Porque na primeira turma só tem companheiro. Só tem companheiro. Então veja, tem alguma segurança jurídica isso daqui? Não tem, o nome disso é tribunal de exceção e eu não tenho medo de errar. Não tenho medo, não é crime falar que isso é um tribunal de exceção. A nossa Constituição da República, que é a nossa lei maior, ela diz, não se admite tribunal de exceção. O que é um tribunal de exceção? É um tribunal que não aplica mais as leis criadas pelo povo e passa a criar suas próprias regras. É o contraponto do Estado de Direito. Ou você é um Estado de Direito, você aplica irrestritamente as leis criadas pelo povo, ou você é um Estado de exceção, você desconsidera as leis criadas pelo povo e cria suas próprias regras. Não é exatamente o que nós estamos vivendo hoje? O STF desconsidera a Constituição Federal, desconsidera as leis criadas pelo povo e cria suas próprias regras em defesa da democracia. Desculpa, se fosse em defesa da democracia, era isso que vocês não estariam fazendo. Mas para salvar a democracia, já queimaram bruxas com esse mesmo argumento. Porque em Estado de Direito não se admite exceção. Estado que admite exceção é Estado de exceção. É por isso que esse fórum existe. Porque é o povo debatendo que não adianta mais eleger políticos. Não adianta mais eleger deputados e senadores. O STF tomou o poder. O Brasil é uma ditadura sui generis. É a primeira ditadura da história do mundo governada pela Suprema Corte. Nunca na história do mundo, o Brasil vai virar um case de estudo. É o primeiro país da história do mundo que é governado pelo Poder Judiciário. E aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Nós estamos preocupados com o que com o nosso Brasil? Com a economia. Eu não vou investir em uma empresa que não respeita contratos.
Eu não vou pôr dinheiro em um banco que não respeita o acordo. Eu não vou investir em um país sem segurança jurídica. O que está acontecendo no Brasil? Nós estamos ficando leprosos com essa insegurança jurídica. O preço que nós iremos pagar não é só a injustiça que já estamos pagando. O preço que nós vamos pagar é muito pior também do que isso. É um preço de economia. O resto do mundo está preocupado em investir em um país que tenha segurança jurídica. Não há segurança jurídica em investir no Brasil. Empresas vão embora, empresários vão começar a ir embora. Isso vai acontecer se a segurança jurídica não for retomada no Brasil. O que deve ser feito então, Jeffrey? Nós precisamos refazer o sistema de justiça do Brasil. Nós precisamos refazer o sistema de justiça no Brasil. Então, gente, o que eu venho compartilhar com vocês é que a gente não pode abrir mão. É isso, a gente não pode abrir mão, em hipótese alguma, do nosso poder. Nós criamos esse Estado foi criado por nós e deve respeitar as nossas leis, e nós não podemos abrir mão disso, em hipótese alguma, pelos nossos filhos, pelo futuro da nossa nação. Muito obrigado. Você, assim como eu, não vai se curvar a essa tirania, eu te convido para fazer parte da minha comunidade, chiquini.com.br. É o nosso exército de estrategistas que não vai se curvar a essa tirania e jamais abandonaremos o nosso Brasil. Comunidade exclusiva a membros, um local seguro onde tratamos de fatos que aqui nas redes sociais não podemos tratar, porque a Gestapo está de olho em tudo que fazemos hoje a nos perseguir. Na comunidade não, é o nosso espaço reservado a tratar todos os assuntos que a imprensa tradicional não quer que você saiba. Lá conversamos sobre bastidores que só na comunidade Chiquini você tem acesso.